Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero dar uma sequência no estudo sobre Efésios, mas hoje eu vou usar então Romanos 11. Romanos 11 ele vai estar falando alguns assuntos que está em Efésios. Esses dois contextos eles não se separam, apesar que Paulo está falando a dois povos diferentes, está falando da igreja de Éfeso, aqui já está falando a igreja de Roma, que estava em Roma, mas o assunto dele é o mesmo. Só que aqui em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai dar uns detalhes importantes, né? Detalhes muito importantes, e eu quero então estar lendo com você Romanos 11. Eu não vou entrar em muitos detalhes de Romanos 11, porque aqui tem muitas coisas. Tem sobre eleição, tem sobre as obras, tem sobre Israel. Mas eu quero me focar mais sobre judeus e gentios, tá certo? Romanos 11, eu vou ler alguns versículos salteados, mas eu vou estar te explicando, tá certo? Romanos 11 vai dizer assim, ó: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Esse povo é Israel. Você vai entender que é Israel. Então Paulo está falando, rejeitou Deus Israel? De modo nenhum. Não rejeitou. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo, literalmente, está se incluindo sobre esse povo, né? Esse povo chamado Israel. E ele é da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes o conheceu. Esse conheceu está falando lá do Sinai. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele ao terceiro dia, ao chegar no Sinai, ao terceiro dia ele casa-se com o povo. Você pode ler depois lá, né? Ele casa-se com o povo, ou seja, a lei, os 10 mandamentos é uma aliança. A primeira aliança são os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos é uma aliança que Deus ele está fazendo com a nação de Israel. Ou seja, ele casou com Israel. Fez uma aliança com Israel, quando ele tirou do Sinai, ou tirou do Egito, melhor, e casou-se com o povo ao terceiro dia no Sinai. Isso é muito revelação, irmãos. Por quê? Porque ao terceiro dia também foi a morte de Jesus e ele ressuscitou ao terceiro dia, fazendo a segunda aliança. Então, ou seja, tudo está conectado ao terceiro dia. Abraão chegou ao Monte Moriá ao terceiro dia. Era um símbolo, né? uma figura de Cristo. Isaac sendo a figura de Cristo. O versículo de número 2, então. Deus não rejeitou seu povo, que antes o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares. Só eu fiquei e busco a minha vida. Mas que lhe disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não se prostraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então, você sabe no contexto de Elias, que Elias ele pediu a morte, achando que estava só, né? Que estava sozinho. Jezabel manda perseguir e matar Elias, então Elias achava que estava sozinho. Mas Deus tinha reservado, tinha guardado 7.000 homens que não tinham se prostrado aos ídolos de Acabe e de Jezabel, de Baal. Então, por que Paulo está usando essas palavras? Porque literalmente ele está falando das 12 tribos. Ele está falando, as 12 tribos, nem todas se prostraram, nem todas se contaminaram. Ainda resta uma. Segundo a eleição da graça, ainda resta uma. Ou seja, ele está falando do reino de Judá. Do reino de Judá. A casa de Judá, ela ainda resta. Ela ainda é o remanescente. Ela preserva ainda a sua cultura, preserva o seu sangue. Enquanto as outras 10 tribos do reino do sul, elas se contaminaram. Do reino do... se contaminaram. Do reino do norte, né? Elas se contaminaram. Então, ele está literalmente falando sobre esse assunto. O verso 6, mas se é por obras, já se é pela graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Não vou falar sobre esse assunto, mas está falando da obra. Só para você talvez achar que eu não entendo, né, sobre esse assunto da obra
da lei e da graça, as obras da lei são leis, né? São obras da lei. Não é a lei de Deus, mas são obras da lei. Ou seja, se eu quisesse ser um israelita, se eu quisesse fazer parte de Israel, sendo um povo gentil, eu teria que, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me circuncidar. Isso era a primeira coisa que eu tinha que fazer. Se eu não fizesse isso, Deus me matava. Então eu tinha que fazer a circuncisão, porque senão Deus me matava. Lá, quando Moisés ele recebe o chamado de Deus lá no Sinai, lá no deserto, melhor, ele vai então e pega a sua mulher e ele leva com ele e o seu filho Gerson, leva junto para o Egito. Mas Moisés era circuncidado, só que Gerson ainda não era circuncidado, porque Gerson nasceu na casa do seu sogro, né? Então, no meio do caminho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se pôs e ia matar o menino, ia matar Gerson, porque ele não era circuncidado. Abraão teve então que circuncidar o menino com uma faca aguda, né, com uma pedra aguda, para que o anjo do Senhor não matasse o seu filho. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me circuncidar. Depois, eu tinha que fazer parte dos rituais, fazer parte das festas. E por último, então, fazer a expiação pelos pecados. Então, ou seja, essas obras, está falando disso. Agora, Cristo veio, eu não preciso mais me circuncidar para ser salvo, para alcançar a eleição. Eu não preciso mais fazer expiação pelos pecados. Ou seja, essa lei de ordenância eu não preciso mais fazer. Eu não preciso mais fazer nenhum tipo de lei em obras para que eu venha alcançar a salvação. Então essa lei Cristo cumpriu. Essa lei Cristo cumpriu. Agora é pela graça, não por obras da lei, mas pela graça. Certo? Vou ler aqui o verso 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitarem à imolação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, ou seja, Israel só tropeçou para que caísse? Não, de modo nenhum. Ou seja, a rejeição do povo de Israel a Cristo, a Messias, né, a Yeshua, ou Yahush, como você queira chamar, isso para mim não muda nada. Eu falar Jesus ou falar Yeshua, não muda nada para mim isso. O que importa é que Deus sabe que eu estou me comunicando com Ele. Então, Israel ele não aceitou isso. Em parte, né? Paulo fala que foi em parte, não foi em todos, né? Em partes foi a rejeição. Mas esse povo que rejeitou foi para que os gentios entrassem. Foi para que os gentios entrassem. Ou seja, porque convosco falo gentios. Então você sabe, né? Paulo está deixando claro na sua carta que ele está falando aos gentios, que ele está falando ao povo gentil. Isso você não pode negar de modo algum. Você não pode negar isso. Então você sabe que ele está falando aos gentios, e ele sendo judeu, ele sendo da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, do reino de Judá. Então ele sabia que ele era judeu nato, judeu puro, de sangue. E ele estava falando aos gentios. Verso 15, no capítulo 11. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua demissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, aquela primícia que era levada no primeiro dia da semana, ele era feito que um pão, né? Era feito a massa. Lá na Páscoa, depois da Páscoa, a primícia era levada ao Senhor. E daquela primícia, então, era feita uma massa. Então, daquela farinha que era levada, a flor da farinha que era levada, era feita uma massa. Então, se a primícia era santa, levada ao Senhor, também a massa também é santa. Toda a massa se torna santa. A primícia está apontando para Cristo. Então, Ele foi a primícia. A massa somos nós.
toda a massa que envolve também são santos. Ou seja, a raiz é Cristo, mas os ramos também são santos. Ou seja, se a Cristo, que é a raiz, ele é santo, ele também então vai santificar todos os ramos. Todos os ramos também são santos. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, está falando de gentios, e tu, gentios, e se alguns ramos foram quebrados, e tu, gentio, sendo zambujeiro, né, sendo a oliveira brava, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Quem é a raiz? Cristo. Então, seja, gentios, vocês foram enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? Israel. Cristo a raiz. Cristo, né? Cristo a raiz. A seiva representa o Espírito de Deus. Representa o óleo que escorre, a seiva, né? Você vai ver em Zacarias, a visão de Zacarias, duas oliveiras que escorrem azeite de ouro e alimentam o candelabro, as igrejas, né? As 7 igrejas do Senhor, a plenitude da igreja, lá de Apocalipse, que representa toda a igreja, alimentadas pelo Espírito de Deus, pelo óleo que sai da oliveira, ou seja, a seiva da oliveira. Então essa seiva é o Espírito de Deus, a raiz é Cristo. Então, seja, os gentios, eles foram enxertados. Como é que é feito o enxerte? Para fazer o enxerte tem que cortar, né? É cortado o galho e feito